Bom dia, essa nossa aula hoje é sobre a equação de Torricelli. Torricelli, ele foi um físico matemático que viveu próximo ao século XVII e ele foi aluno de Galileu. Então, Torricelli tem uma grande contribuição na física, principalmente na área da hidrostática, quando ele fez um experimento que calculava a pressão atmosférica. Então ele fez um experimento que conseguia detectar a presença da pressão devido à atmosfera. Ele é mais conhecido por esse experimento. Nesse segundo slide aqui, a gente vê a imagem de Torricelli. Ele aqui tem o experimento que ele faz do barômetro e ele foi muito conhecido por esse experimento aí. Só que Torricelli também deu uma grande contribuição à mecânica quando ele descobre uma equação chamada equação de Torricelli. E essa equação que leva seu nome, ela é baseada em duas equações. Ele pegou a equação da velocidade e uma equação que calculava a distância no movimento variado. E a partir dessas duas equações, ele consegue desenvolver a equação que leva o seu nome, equação de Torricelli. Então essa é a famosa definição de como ele encontrou a equação, a sua equação. Observe aqui que você tem a fórmula da velocidade, aí ele vem aqui e escreve o t em função das velocidades. Depois ele substitui o t na equação na função horária do espaço. Então esse t aqui, isso aqui, veio para a função do espaço e aqui também era t. Ele substitui e chega a essa expressão. Após organizar essa expressão, ele vai ter finalmente a equação que a gente chama de equação de Torricelli, que é essa equação aqui, que é o que nós vamos usar. Então, ele partiu de uma equação bem complicada, chegou à equação dele, e ela tem uma curiosidade que ela não vai usar o tempo. Então, a equação Torricelli é muito importante para a gente, porque ele é todo problema em física que não vai ter dado tempo, você geralmente vai poder usar a equação Torricelli. Lógico, os problemas de mecânica, movimento variado, a maioria deles que não é dado a variável tempo, você usa a equação Torricelli. Bem, agora a gente vai ver o que significa cada termo da equação de Torricelli. Já falei antes, mas vou repetir. Essa velocidade aqui é a velocidade final. Apesar da gente não colocar, geralmente não coloca um Fzinho aqui, mas poderia. Velocidade final. Essa outra, velocidade inicial. Ela tem o V0, velocidade inicial. O 2 é da fórmula. A é a aceleração. ΔS, o deslocamento do objeto, a distância que um objeto percorreu em certo instante. As situações para a utilização dessa equação geralmente são situações onde você vai ter uma distância e duas velocidades. Eu vou fazer um desenho melhor aqui. Velocidade inicial, velocidade final. Ele não dá o tempo, então você vai ter geralmente questões nesse formato aí, para utilizar essa equação. Exemplo 1. No exemplo 1 diz assim: um veículo em movimento sofre uma desaceleração uniforme em uma pista reta até parar. Se o veículo parou, é porque essa velocidade dele final vai ser zero. Velocidade final vai ser zero, porque o veículo parou. Sabendo que, durante os últimos 9 metros do seu deslocamento ΔS igual a 9 metros. 9 metros, certo? 9 metros. A sua velocidade diminui 12 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que ele estava vindo se deslocando.
a velocidade 12 metros por segundo. Ele vem com essa velocidade freando, desacelerando até parar. Ele pede para a gente calcule o módulo. Módulo porque esse valor da desaceleração seria um valor negativo. Então a gente não vai considerar o valor negativo na questão. Só está dizendo o sentido, que é uma freagem, imposta ao veículo, certo? Então qual o valor da desaceleração? Aí vamos usar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, a velocidade final vai ser 0, 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial que ele vinha, 12 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer achar, vezes a distância, que é 9. Então vai ficar aqui, fico com 2 vezes 9, 18. Então 18A mais 144 igual a 0. Então, A igual a 144 dividido por 18, certo? Vamos fazer essa conta de um jeito bem esperto aqui. 144 é a mesma coisa que você fazer 12 vezes 12. 12 vezes 12. E 18 é a mesma coisa que você fazer 3 vezes 6. Então, se eu dividir 12 por 3 vai dar 4. 12 por 6 vai dar 2. 4 vezes 2, 8. Então, a aceleração, ou seja, esqueci o sinal de menos aqui, menos. A aceleração seria de menos 8 metros por segundo ao quadrado, certo? No caso, como ele queria módulo, a gente não vai precisar o sinal de menos. Vai usar o 8 mesmo, 8 metros por segundo ao quadrado. Pronto, esse é o exemplo 1 resolvido. Exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniforme, acelerado, a partir do repouso. Se é a partir do repouso, já sei. A velocidade inicial dele é 0. Então, V0 é 0. Até atingir a velocidade máxima, certo? Um técnico constrói o gráfico onde registra a posição X. Então, no eixo X está a posição do veículo em função da sua velocidade. No eixo aqui, no que seria o eixo X, né, está a velocidade. Então, ele chamou o eixo Y de X e disse que aí seria a posição. E o eixo X ele chamou de V. E nesse eixo ele escreveu os valores das velocidades. Observe o seguinte, através desse gráfico, é muito importante a interpretação dos gráficos, principalmente você que vai fazer futuramente Enem, se bem que vocês estão no primeiro ano, mas você já pode fazer no seriado também, pode-se afirmar que a aceleração do veículo é em metros por segundo ao quadrado. Então ele quer determinar a aceleração do veículo, certo? Aí a gente já tem a velocidade inicial e ele não deu a velocidade final, mas ele deu o gráfico. Pelo gráfico, você vai observando onde você pode pegar esses valores. Observe que os valores em outros locais não estão exatos, mas se você pegar o último valor, o 6 é a velocidade final e a velocidade inicial foi 0, que ele partiu aqui da origem.
E a distância final, ou seja, o deslocamento que ele fez, foi de 9, porque a posição final dele é 9. Então, a velocidade final será 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado. Opa, 6 metros por segundo na aceleração. E a distância, 9 metros. Então, ΔS igual a 9 metros. Aí, mais uma vez, a gente vai usar a equação de Torricelli. Então, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS, certo? A velocidade final foi 6 ao quadrado. V0, a velocidade inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero achar, e o ΔS foi 9 metros. Então, 2 vezes 9, 18. Você vai ter 6 ao quadrado, 36. Do outro lado, eu fico com 0 ao quadrado dá 0 mesmo. 2 vezes 9, 18. 18A. Então, A igual a 36 dividido por 18, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da nossa aceleração. Questão muito bem elaborada que você precisaria analisar os gráficos para fazer essa questão. Exemplo 3. Um carro corre a uma velocidade de 72 km por hora. Quando freado, para após percorrer 50 metros. Calcule a aceleração introduzida pelos freios. Então, ele quer calcular a aceleração. Ele deu aqui, ó, ele já corre a uma velocidade, então ele deu a velocidade inicial. Esse 72 seria a velocidade inicial. Quando freado, para. Então, se ele parou, é porque a velocidade final dele é 0. Certo? Agora o que temos mais? Observe que aqui está em quilômetros por hora e aqui está em metros. Então, vou ter que fazer a conversão. Então, eu divido por 3,6, divide 72 por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial vai ser 20 metros por segundo. A final 0, o ΔS 50 metros. Aí vou utilizar a equação de Torricelli mais uma vez para achar a aceleração. Então, a equação de Torricelli, V ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Para você visualizar isso aqui, seria mais ou menos isso. Você teria uma pista, teria um objeto, no caso um carro. Um carro com a velocidade inicial aqui. Esse carro está se deslocando com essa velocidade. Ele vai percorrer uma distância que é o ΔS, e ele vai parar aqui. Então, aqui a velocidade final dele seria 0, onde ele teria parado no final de sua trajetória. Substituindo os valores, a inicial é 0, é 20, aliás. 20 ao quadrado igual. Desculpa, eu terminei trocando aqui. Deixa eu cancelar isso. A inicial que é 20, certo? A final é 0. Então, 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS 50. Aí você vai ter aqui 0 igual 20 ao quadrado vai dar 400 mais 2 vezes 50, 100. 100 vezes A. Então, A igual a, quando passar para o outro lado, vai ficar 100A, 100 vezes A igual a menos 400, né?
Estou trocando o sinal de lado aí, porque o sinal ficaria na verdade no menos, mas vou já colocar desse lado aqui, no menos 400. A igual a menos 400 sobre 100, que vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então esse seria o valor da aceleração, ou seja, a aceleração negativa está dizendo para a gente que o carro está freando. Então se está freando, a aceleração é negativa, porque na verdade seria uma desaceleração, certo? Então aí está o exemplo 3 resolvido, beleza? Na próxima aula eu vou fazer mais alguns vídeos para vocês e também alguns exercícios. Vou deixar mais para vocês começarem a resolver desse assunto. Obrigado, até uma próxima aula.